por mais de 4.000 anos, uma série de sinais permaneceu enterrada sob o solo do Iraque. Marcas silenciosas em tábuas de argila, esquecidas, ignoradas, quase apagadas pelo tempo. Até agora, um novo avanço em inteligência artificial finalmente decifrou símbolos que ninguém ousou interpretar por completo. E o que essas antigas inscrições revelaram desafia tudo o que acreditamos sobre a origem da humanidade. Estamos falando de tecnologia onde não deveria haver tecnologia, de códigos genéticos onde só deveria existir mitologia, e de um nome que há séculos ecoa pelas sombras da história, Anunnaki. Neste vídeo, você vai entender por que milhares de pesquisadores, historiadores e até agências de segurança nacional estão voltando seus olhos para civilizações mais antigas do planeta. E talvez, ao final, perceba que o passado está muito mais avançado do que o nosso presente. No sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, surgiu há cerca de 6.000 anos uma civilização que parecia estar séculos à frente do seu tempo. Os Sumérios. Do nada, eles deixaram de ser coletores e pastores para se transformarem em astrônomos, arquitetos, matemáticos e escribas. Enquanto outras sociedades levavam milênios para desenvolver um sistema de escrita, eles simplesmente o criaram, completo, funcional, preciso. E não foi qualquer sistema. O cuneiforme, escrito em tábuas de barro com símbolos em forma de cunha, se tornaria a primeira linguagem escrita da humanidade. Uma forma de congelar pensamentos, decretos, fórmulas e observações astronômicas que sobreviveriam não apenas a impérios, mas a eras inteiras. A precisão dos sumérios era tão absurda que muitos de seus padrões matemáticos ainda estão vivos hoje. 60 segundos em 1 minuto. 60 minutos em 1 hora. 360 graus em um círculo. Mas o mais intrigante está nas entrelinhas. Porque entre registros de impostos, cerveja e colheitas, havia algo mais. Fórmulas para tratamento de ferimentos, descrições de diagnósticos médicos e o mais inacreditável, relatos de movimentos planetários, solstícios e até da precessão da Terra, um fenômeno que só seria compreendido milhares de anos depois pela astronomia moderna. Por muito tempo, isso foi tratado como acaso, poética exagerada, alegorias religiosas. Mas agora, com a inteligência artificial reagrupando fragmentos dispersos em dezenas de museus, padrões antes invisíveis começaram a emergir. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Ariel, em Israel, e de Tel Aviv, na Alemanha, treinaram um modelo de inteligência artificial para não apenas traduzir os símbolos sumérios, mas reconstruir o conteúdo das tábuas quebradas. A tecnologia não apenas leu o que antes era ilegível, ela identificou termos técnicos, isolou estilos de escrita de diferentes épocas, cruzou conteúdos e revelou algo que até os estudiosos mais conservadores não conseguiram ignorar. Havia descrições sistemáticas demais, complexas demais, quase científicas demais. Entre os registros, surgiram palavras como corrente, fluxo de energia, câmara selada, atmosfera controlada. Em um contexto moderno, essas expressões estariam numa planta industrial ou num manual técnico, mas estavam ali, em tabuletas de argila de 4.000 anos. E mais, os textos mencionavam recipientes com metais como cobre e ferro, imersos em líquidos corrosivos, com termos como faísca, brilho, descarga. Exatamente como se descreve uma bateria. A chamada bateria de Bagdá, descoberta milênios depois, bate exatamente com essa descrição. Um artefato real, preservado em museus, cuja função permanece até hoje em debate, mas que muitos acreditam ter produzido eletricidade de forma rudimentar. Coincidência? Talvez. Mas os padrões não param aí. Nas últimas escavações no norte do Iraque, mais especificamente em Girsu e Kirbekestan, arqueólogos encontraram tábuas em estado tão perfeito que podiam ser usadas como textos-mestre para calibrar a inteligência artificial. E ali, escondidas entre linhas formais e mitos divinos, surgiram as primeiras pistas do que pode ser a maior controvérsia histórica da atualidade, a hipótese de que a humanidade foi criada, não naturalmente, mas por intervenção. De acordo com as traduções mais recentes, certos trechos falam de seres chamados Anunnaki, não apenas deuses mitológicos, mas entidades superiores que teriam vindo de fora, observado a Terra e manipulado a argila com uma essência sagrada para criar um novo ser. Nome desse primeiro ser? Adamu, um nome familiar para qualquer um que já tenha folheado textos religiosos, mas que aqui surge milênios antes da Torá, da Bíblia ou do Alcorão. As primeiras versões desse ser eram falhas, estéreis, foram modificadas, melhoradas, até se tornarem capazes de se reproduzir e obedecer. Os registros falam de mistura de essências, capacidade de replicação, protótipos, termos que, quando analisados isoladamente, podem parecer poéticos, mas quando organizados por padrões linguísticos modernos, se assemelham a relatórios de laboratório. E a pergunta que ecoa é: o que, exatamente, os sumérios estavam registrando?
Durante séculos, o mundo acadêmico tratou os registros sumérios como mitos arcaicos, histórias para explicar o inexplicável. Mas à medida que as traduções impulsionadas por inteligência artificial se aprofundam, uma verdade incômoda começa a emergir das camadas de argila. O que chamávamos de mitologia, talvez seja apenas uma linguagem antiga para algo que ainda não entendemos. E é aqui que os Anunnaki voltam à cena. Nos textos originais, os Anunnaki aparecem como entidades celestiais, julgadores, guias. Mas sob a lente fria e sistemática da inteligência artificial, certos termos ganham um novo peso: naves de energia, salas seladas com atmosfera respirável, códigos sagrados com função específica. São frases carregadas de vocabulário técnico, enterradas nos mitos como se tivessem sido codificadas propositalmente, segundo teorias populares. E sim, controversas, os Anunnaki seriam viajantes interestelares vindos de um planeta conhecido como Nibiru. Essa hipótese foi popularizada por Zecharia Sitchin, que interpretou as tábuas como um relato histórico real. Para ele, esses seres teriam chegado à Terra há mais de 400 mil anos com um propósito muito específico: extrair ouro. Mas para executar tal missão, precisariam de uma força de trabalho robusta. E é aqui que a narrativa sumeriana se torna ainda mais provocadora. Segundo as próprias tábuas, os deuses menores, conhecidos como Igigi, teriam se rebelado, recusando o trabalho pesado. A solução dos superiores: criar uma nova forma de vida. O processo, de acordo com os registros, envolveu a mistura de essências com a argila viva da Terra. O primeiro ser humano criado não era viável. Foi necessário corrigir, ajustar, melhorar sua estrutura para que pudesse se reproduzir, obedecer e suportar o trabalho. O nome desse primeiro experimento, Adamu. Esse detalhe sozinho já colocaria qualquer estudioso em alerta. Mas há mais. Porque agora, a inteligência artificial começou a cruzar essas descrições com registros posteriores de diversas culturas. E o padrão se repete: uma entidade criadora, um ser protótipo, uma manipulação inicial e o surgimento de linhagens sagradas. Algo que atravessa continentes, dos faraós do Egito, que diziam descender de deuses, aos incas, aos reis sumérios e até às tradições tibetanas dos Dalai Lamas. Voltando à Suméria, uma das tábuas, conhecida como Atrahasis, relata esse processo com uma frieza quase cirúrgica. Os humanos, segundo o texto, foram desenhados para obedecer, suportar e trabalhar, e só depois foram abençoados com a capacidade de pensar. Uma dádiva dada por Enki, a entidade sumeriana associada à água, conhecimento e invenções. Mas se tudo isso fosse apenas mito, por que termos como capacidade de reprodução, desempenho de protótipo, falha genética estariam espalhados nas tábuas com tanta frequência? O que exatamente os sumérios estavam descrevendo? E as coincidências não param. Porque em paralelo a essas narrativas, descobertas arqueológicas reais começaram a trazer evidências inquietantes, como a tumba da rainha Poabi, em Ur. Quando foi descoberta, os pesquisadores esperavam encontrar restos humanos típicos da época. Mas ao abrirem o sarcófago, depararam-se com algo fora do padrão: um crânio nitidamente alongado, naturalmente, sem sinais de modificação por pressão, como acontecia em outras culturas. Junto a ela, estavam ossadas com mais de 2 metros de altura, uma anomalia gritante, considerando que a média dos sumérios era inferior a 1,60 metros. Anomalia genética? Talvez. Mas essas descobertas acenderam o radar de quem estuda o suposto envolvimento dos Anunnaki com a criação de linhagens híbridas, parte humanas, parte outra coisa. As tábuas, inclusive, reforçam essa obsessão com linhagens. Falam com frequência da semente de Anu, da pureza do sangue, de casamentos ritualísticos, de contratos divinos que deveriam ser cumpridos por gerações. A questão aqui não é só espiritual, é quase biológica. E como se não bastasse, surge o ponto mais controverso de toda essa história: Nibiru. De acordo com os registros interpretados por Sitchin e outros, Nibiru seria um planeta com uma órbita extremamente elíptica, tão lenta e distante que leva cerca de 3.600 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Segundo a teoria, foi de lá que vieram os Anunnaki, e cada vez que Nibiru se aproxima da Terra, causaria um colapso sistêmico nas civilizações existentes. Surtos de mudanças climáticas, catástrofes, inundações e renascimentos. É pura especulação? Não exatamente. Porque os sumérios também deixaram registros precisos de desastres cósmicos, céus vermelhos, rios correndo ao contrário, estrelas que devoravam a Terra. E aqui, a inteligência artificial mais uma vez entra em cena. Ela conectou as descrições simbólicas dessas tábuas com eventos reais já documentados, como a chamada seca de 4.200 anos atrás, que dizimou o Império Acádio, causou migrações em massa e deixou um rastro de fome e colapso social. Para os sumérios, aquilo não foi um evento climático comum, foi o fim de uma era.
E o mais perturbador, esses ciclos se repetem. A cada poucos milênios, uma civilização avança demais e colapsa. Como se algo maior, uma força externa ou um padrão natural, estivesse agindo silenciosamente, guiando o destino da humanidade desde tempos imemoriais. E se Nibiru for real? E se essas histórias antigas forem memórias distorcidas de visitas passadas? E se, como sugerem algumas tábuas ainda não traduzidas por completo, essa entidade cósmica estiver prestes a retornar? Se tudo que os sumérios escreveram era apenas metáfora, então por que tantas de suas descrições fazem sentido milênios depois? Por que os detalhes técnicos, os ciclos cósmicos e as advertências ecológicas continuam se encaixando em descobertas modernas? E, principalmente, por que tantas dessas informações foram ignoradas durante tanto tempo? A resposta pode estar no próprio panteão de deuses sumérios. Porque ali, entre as figuras mitológicas, as metáforas simbólicas e os contos sobrenaturais, surgem personagens tão complexos, tão específicos e tão interligados, que parecem mais arquivos de uma civilização avançada do que criações folclóricas. No topo de tudo estava Enlil, uma figura tão poderosa que nem mesmo os outros deuses se atreviam a olhar diretamente para ele. Senhor do vento, da lei, da ordem, e, segundo as tabuletas, responsável por separar o céu da terra. Governava de um templo chamado Ekur, em Nippur, descrito como uma estrutura tão sagrada que nem mesmo os espíritos ousavam atravessar suas portas sem permissão. Enlil não era uma alegoria. Ele era tratado como autoridade suprema, com domínio sobre o destino, a realeza e até os ciclos da própria existência. Já seu irmão, Enki, era o engenheiro cósmico, senhor das águas doces, das invenções, da inteligência. É a ele que os textos atribuem a criação do ser humano. É dele que teria vindo a centelha de consciência, que diferenciou o homem dos animais. Um presente, sim, mas também uma quebra de protocolo dentro da hierarquia divina. E é com Enki que a narrativa começa a sair do terreno simbólico e entrar no técnico. Seus registros falam de mapas estelares, fórmulas, equipamentos, e de algo ainda mais ousado, códigos de criação. O termo aparece com frequência nos textos analisados por inteligência artificial. Código divino, matriz sagrada, sequência da essência. Expressões que podem ser interpretadas como espiritualidade, mas que, quando traduzidas dentro de um contexto moderno, beiram o conceito de sequenciamento genético. Mais abaixo nesse panteão, surgem figuras igualmente complexas, como Gatundug, deusa da fertilidade e da cura, ou Ninima, a escriba cósmica, considerada a comadrona da humanidade. Segundo alguns textos, ela supervisionou os primeiros experimentos com humanos, sendo uma espécie de curadora dos protótipos. Mas é com Inanna, mais tarde chamada de Ishtar, que os mitos atingem níveis de profundidade surpreendentes. Inanna não era apenas uma deusa do amor e da guerra. Ela era uma força bruta de ambição, política e poder. Um dos mitos mais inquietantes, agora reconstruído quase completamente, narra sua descida ao mundo subterrâneo. Uma jornada que a leva à morte simbólica, à suspensão do tempo, à troca de energia vital com seu companheiro e à ressurreição. Alguns estudiosos acreditam que esse mito representa o ciclo das estações. Mas quando se lê com o auxílio da inteligência artificial, surgem outros elementos, descrições de energia, selos protetores e até algo semelhante a protocolos de contenção biológica. E mais, o local onde Inanna é pendurada, o ponto da sua morte ritual, é descrito com termos como âncora vibracional e zona sem tempo. Expressões que, hoje, muitos teóricos comparam a áreas de distorção magnética ou tecnologia de suspensão celular. Coincidência? Talvez. Mas os registros seguem, e ficam cada vez mais estranhos. Utu, deus do sol, não era só um astro literal. Ele era o portador da justiça, o iluminador da verdade. Seu movimento pelos céus era descrito como um escaneamento da realidade, como se sua presença determinasse o que era permitido existir e o que deveria ser destruído. E sua irmã, Nanna, deusa da lua, era cultuada em um nível tão intenso que a primeira autora registrada da história humana foi uma sacerdotisa de seu templo, Enheduanna. Seus hinos sobreviveram ao tempo, e em muitos deles, há trechos que falam não apenas de fé, mas de acesso à luz do conhecimento que conecta o céu e a terra. Um detalhe curioso, muitos dos mitos sumérios apresentam essas divindades utilizando objetos, varas reluzentes, pedras que queimam o solo, esferas que emitem sons, como extensões do seu poder. E em escavações arqueológicas reais, foram encontradas representações desses itens em baixo-relevo e cilindros selados. Um deles,
encontrado no templo de Girsu, descreve uma pedra caída dos céus que destruiu campos inteiros e precisou ser enterrada em contenção profunda. Os textos alertam: nunca deve ser tocada novamente. Hoje, sabemos que o vidro do deserto, formado por calor extremo, pode ser consequência de impactos de meteoros. Mas, e se não foi um meteoro? E mais, que tipo de civilização teria o cuidado de embalar e enterrar algo perigoso com esse nível de cerimônia? Com mais de 300 deuses registrados até agora, muitos ainda esperando tradução completa, os estudiosos agora enfrentam um quebra-cabeça praticamente impossível. Os fragmentos estão espalhados por museus, túmulos, ruínas, muitos incompletos, outros deliberadamente danificados. E talvez, só talvez, alguns deles contenham peças que nos falam de uma história que vai além da arqueologia, além da mitologia, e que, quando reorganizada, parece menos com um conto de criação e mais com um relatório de campo. O problema, esse relatório ainda está sendo montado, e cada nova peça que entra no tabuleiro só torna tudo ainda mais desconcertante. Os sumérios nos deixaram muito mais do que blocos de argila com símbolos indecifráveis. Eles deixaram um legado codificado, fragmentos de uma história que talvez nunca tenha sido contada por completo, não porque se perdeu com o tempo, mas porque talvez nunca estivemos prontos para compreendê-la. Falamos de uma civilização que surgiu subitamente com conhecimentos de astronomia, matemática, medicina e arquitetura avançada, que estabeleceu sistemas políticos, religiosos e administrativos que influenciam o mundo até hoje, que desenvolveu uma escrita tão precisa, que ainda carrega segredos enterrados sob séculos de poeira e ceticismo. Mas, acima de tudo, falamos de um povo que registrou, que escreveu, que deixou avisos, e esses avisos estão ganhando nova vida graças à inteligência artificial. Hoje, algoritmos treinados em padrões linguísticos e estruturas sintáticas antigas conseguem acessar camadas de significado que antes passavam despercebidas. Conectam expressões esquecidas com conceitos modernos. E o que antes era visto como mito, agora começa a parecer memória técnica, referências a experimentos genéticos, relatos de rebeliões divinas, descrições de dispositivos, energias e comportamentos celestes que coincidem com eventos geológicos e astronômicos documentados pela ciência moderna. E então surge a pergunta inevitável: e se tudo isso for verdade? E se existiu, em algum momento remoto, uma interação entre a humanidade e uma forma de inteligência superior, seja ela alienígena, extradimensional ou simplesmente esquecida pela história? E se os sumérios não estavam inventando deuses, mas apenas descrevendo, com o vocabulário limitado de sua época, aquilo que viram, viveram e temeram? Sim, pode ser apenas mito, pode ser interpretação exagerada, pode ser o desejo humano por sentido, projetando grandeza em ruínas antigas. Mas, e se não for? E se essas tábuas forem, de fato, um mapa, não para onde devemos ir, mas para entender de onde realmente viemos? Porque agora, com a inteligência artificial decifrando blocos de barro esquecidos, já não estamos mais apenas escavando o passado. Estamos, pela primeira vez, olhando diretamente para ele, com olhos digitais. Sim, mas olhos que não julgam, não duvidam, apenas reconhecem padrões. E os padrões estão ali, claros como a geometria celeste, repetitivos como os ciclos do tempo. Uma civilização que surge do nada, uma linhagem criada por seres superiores, instrumentos de poder, catástrofes periódicas, um planeta que retorna, e deuses que, talvez, nunca tenham ido embora. Pode parecer fantasia, mas se formos honestos, o que chamamos de história também foi, durante muito tempo, desacreditado como lenda. A diferença é que agora temos ferramentas para reavaliar tudo. E talvez a pergunta mais importante de todas não seja isso aconteceu, mas sim, por que tentaram apagar? Quem decide o que merece ser lembrado? Quem lucra com o esquecimento? E o que mais está escondido, esperando apenas a tecnologia certa, ou a coragem necessária, para ser revelado? O que quer que os sumérios tenham testemunhado, vivido ou descoberto, ainda está conosco, nas tábuas, nos fragmentos, nos algoritmos e, talvez, até no próprio sangue que corre nas nossas veias.